céus desvaneceu, e com poder tudo Deus há de transformar. Os meus pecados para trás ficarão, toda maldade do inferno irá. Luz de Deus brilhará, o chorar desaparecerá. Exaltai o grande eu sou, viveremos no brilho de Deus, Senhor. Na terra então todo povo a Deus louvará, louvores mil pelo mundo ecoará. Todos os salvos chamados serão. O Salvador deu a salvação. Luz de Deus brilhará, o chorar desaparecerá. Exaltai o grande eu sou, viveremos no brilho de Deus, Senhor. E lá está a mansão preparada pra mim. Eu viverei para sempre no meu Senhor. Luz de Deus brilhará, o chorar desaparecerá. Exaltai o grande eu sou, viveremos no brilho de Deus, Senhor. Viveremos no brilho de Cristo. Aleluia ao grandioso Deus. Graça e paz, igreja. Bom dia. Hoje, obrigado, meu irmão. Hoje, neste domingo, dia do Senhor, 18 de junho de 2023, é o 11º domingo do tempo comum, cuja cor litúrgica é o verde. Damos graças ao Senhor pela bênção desse dia. Saudamos todos aqueles que aqui estão presentes, membros desta igreja, outros que vieram, porque durante o culto teremos um momento de gratidão a Deus pela vida do nosso querido irmão, o professor Augusto Oliveira. O culto é ao Senhor, mas nós agradecemos a Deus, porque como autor da vida, Ele deu a vida a cada um de nós. E Augusto viveu essa vida e como viveu. A palavra do Senhor nos convida à adoração. Êxodo capítulo 19, versos de 1 a 6, e nós iremos não apenas ler esse texto, mas ao mesmo tempo louvar ao Senhor com o hino de número 51, do Inário Novo Cântico, Cristo Coroado. Esta leitura e este momento de adoração seremos conduzidos pelo nosso seminarista Lucas Feitosa. Façamos a leitura conforme o boletim.
O terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Todos. Vós me sereis reinos e sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Oremos, adorando ao Senhor com o nosso presbítero emérito Elias Reis. Bom dia, igreja. Vamos agora orar, adorando ao nosso Deus amado, Deus poderoso e soberano que nos concede a bênção da vida, mas também a bênção da luz espiritual para enxergarmos as realidades que não são materiais, são espirituais. Baixa a cabeça, vamos nos concentrar agora na oração de adoração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, adoramos o Senhor, porque é isso que agrada ao Senhor e nós estamos aqui para isso. Cada um de nós, Senhor, agora na expectativa de contemplar o mundo espiritual que só o Senhor pode conceder acesso. Nós louvamos o Teu nome e suplicamos a bênção da assistência do Teu Santo Espírito para cada um de nós, para entendermos aquilo que o Senhor quer de nós. Dá-nos essa bênção, Pai. Por nós mesmos, nós não conseguiríamos alcançar nada da vida espiritual. Carecemos do Senhor e estamos aqui para isso, para Te adorar, Te louvar, prestar-Te culto, mas receber a bênção do Senhor para cada um aqui presente.
Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. A igreja pode sentar-se. Quando me sinto preso nos laços da dor e a doença me causa temor, tem um Deus que me abraça com suas asas de amor, sua verdade dissipa o temor. Aos seus anjos dá ordem pra me guardar, e em suas mãos eu não vou tropeçar. Esconderijo do Senhor e a sombra do Onipotente Deus pode então declarar: meu refúgio é o Senhor, meu socorro, meu Deus em quem confio. Meu Deus. Quando me sinto preso nos laços da dor e a doença me causa temor, tem um Deus que me abraça com suas asas de amor, sua verdade dissipa o temor. Aos seus anjos dá ordem pra me guardar, em suas mãos eu não vou tropeçar. Aquele que habita
Queridos, estivemos no abrigo presbiteriano, o abrigo que recebe com muito carinho Nossas Senhoras. Irene está conosco aqui nessa manhã, uma das abrigadas. E nessa festa de aniversário do abrigo, fui abordado por um irmão que compõe o núcleo e dirige uma das creches que nós temos em comunidades periféricas no Rio de Janeiro. A nossa igreja apoia 2 instituições de caridade que abrigam idosos, uma no Lins e outra em São Gonçalo. Apoia também 2 instituições que abrigam, aliás, que tratam, dão atividades para crianças, porque hoje não é possível mais uma criança pernoitar em um abrigo. E nós também auxiliamos um centro de tratamento para dependentes químicos, que fica lá em Adrianópolis, lá para dentro de Nova Iguaçu. E o representante de uma dessas instituições veio procurar nessa festa do abrigo, pedindo orações. E pedindo orações por quê? Porque na comunidade onde eles estão, havia 2 creches. Uma dessas creches fechou por má administração. E ele foi procurado pelo líder, não sei se hoje ainda se chama movimento, na minha época era movimento, mas pelo líder lá do tráfico, foi procurado porque eles queriam que aquela creche reabrisse, mas fosse administrada pelo pessoal da creche que ainda estava aberta, que é a que nós auxiliamos. E a alegação do emissário foi que todo mundo sabe que aquela creche, que é a que nós também apoiamos, que as pessoas são boas e que lá não tem esculacho, não tem roubalheira. E aí ele me perguntou: pastor, como é que a gente vai fazer? Porque pelo estatuto e pelas leis nós não podemos ter as 2, porque se temos as 2, vamos ter que abrir mão de parcerias de uma delas, é o nosso estatuto. Como é que a gente faz? E aí conversamos um pouco, saiu um pouco mais aliviado, mas fiquei pensando, como é difícil fazer o bem na nossa sociedade. Se você faz com esmero, você recebe esses tipos de consultas às quais você não sabe como sair. Se você não faz com esmero, você prestará contas ao ser humano e prestará contas a Deus na eternidade. De tudo isso, uma coisa me chamou a atenção. Como as nossas instituições, graças a Deus, são benquistas. Como o nosso abrigo presbiteriano, que abriga idosos lá no Lins, é respeitado, com certificação federal, estadual e municipal, referência nessa área. Como a PCA, como o IMPA, são respeitados no trato com os menores. Como o Mocriver passou durante os últimos anos por um constante assédio moral e judicial, porque queriam reclamar aqueles terrenos, porque aqueles terrenos não poderiam ser para essa destinação. E o pastor Guaraci dizendo: eu tenho 20 homens que querem largar as drogas e se dedicarem a um bem maior. Isso não pode ser feito aqui? E os representantes legais dizendo: não é possível, porque isso aí não é terra para isso, não pode ser uma clínica para recuperação de dependentes. Entendam, não estavam falando do método de tratamento, estavam falando de lugar. Só que detalhe, as terras pertencem ao Guaraci. Pode isso? Aí ele teve que desfazer a propriedade e colocar o seguinte: então fazer o seguinte, oficialmente então acabou o Mocriver. Como são minhas terras, é minha casa. Eu recebo na minha casa o que eu quiser e trato minhas visitas conforme elas quiserem. Fica bom assim para todo mundo? Aí é aquele silêncio. Isso tudo porque é um homem que quer ajudar 20, 30 homens em estado de drogadição a se tornarem pessoas de bem. Homens que perderam famílias,
que perderam contato com mulheres, com filhos, com netos, que não conseguem mais emprego, cuja saúde está constantemente debilitada pelo vício. Como é difícil fazer o bem na nossa sociedade. Quando nós participamos desse momento do ofertório, nós não estamos auxiliando apenas a manutenção desse local, mas nós estamos abençoando essas instituições de caridade. Nós estamos permitindo que mais de 200 crianças tenham o que comer, que idosos tenham o que vestir. E uma coisa muito importante, que pouco é falado, a nossa SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, fez uma campanha no início do ano para arrecadar material de limpeza para o abrigo. E esse material de limpeza, a maioria doados por uma pessoa, mas a igreja comprou a ideia e cada um trouxe também um tanto. Como esse material de limpeza fez bem para o abrigo. E como é bonita a transparência, porque eu falo isso na frente de uma brigada que está aqui presente hoje e do presidente do abrigo que está ali atrás. A transparência leva à verdade. E a verdade é de que se nós não nos empenharmos pelo bem-estar de todos, nossa sociedade vai colapsar. Simples assim. Onde você estará daqui a 40 anos? Você sabe? Se hoje você perder tudo, onde você deixará seu filho ou seu neto para que você possa trabalhar? Nós auxiliamos instituições aqui no Rio e auxiliamos várias igrejas do norte e nordeste do país. Por que igrejas? Porque essas igrejas são um local que, onde é necessário abrigar a sociedade por um bem maior, abriga na igreja. Alcoólicos Anônimos é onde? Igreja. Em locais que não tem a PAI, em locais que não tem instituições que tratam de reabilitação, quando vai um palestrante para ensinar as pessoas como melhorar a qualidade de vida dos seus filhos especiais, qual o único local nessas cidades do interior que na verdade é um auditório com sistema de som e às vezes tem até data show para o palestrante poder falar? Você pensa que é a prefeitura? Apresente um projeto de bem comum para a prefeitura e veja quanto tempo esse projeto vai demorar a sair do papel. Queridos, a palavra do Senhor no Salmo de número 100, versos de 1 a 5, nos prepara para esse momento de ofertório, onde dízimos, ofertas especiais que são para essas instituições, todas se convertem em caridade e agradecemos a Deus pela bênção de poder servir e ajudar. Assim diz a palavra do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-nos diante dele com cântico. Sabendo que o Senhor é grande, foi ele que fez Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Todos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Sejamos fiéis no nosso compromisso com Deus e no nosso bem-estar com o nosso próximo. Coloquemos-nos de pé, louvemos ao Senhor com o hino de número 282 do Inário Novo Cântico. Enquanto isso, nosso diácono Luciano Vieira estará passando. E se você quiser contribuir, este é o momento oportuno. Cantemos.
semana pelos nossos missionários. O missionário desta semana é o reverendo Rodrigo e a sua esposa Desirê, que estão lá em Orleans, em Santa Catarina. É o missionário da Junta de Missões Nacionais do Casal Missionário. Oremos com nosso irmão diácono Luciano Vieira, consagrando ao Senhor nossos dízimos e ofertas espontâneas. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa louvando e bendizendo o Seu nome. Teu povo dá glórias a Ti, Senhor. Nesse momento, nós estamos agradecendo e entregando as nossas primícias, Senhor. Primícias essas que, como foi já informado aqui, atende a diversas instituições de caridade. A Tua igreja, Senhor, é atuante nesse trabalho. A Tua igreja, Senhor, é atuante no trabalho missionário em todas as regiões do Brasil. Nós agradecemos, Senhor, porque aqui nós te damos as nossas primícias, Senhor, para que a Tua obra seja agraciada às pessoas mais necessitadas. Nós também agradecemos, Senhor, pelo missionário desta semana, o reverendo Rodrigo e sua esposa Desirê, em Orleans, Santa Catarina. Nós não os conhecemos, Senhor, mas sabemos que Tu estás com eles, porque eles propagam a Tua palavra para o povo de Santa Catarina. Agradecemos por tudo, que o Senhor nos abençoe e nos guarde sempre. Nós agradecemos, Senhor, por essas bênçãos, que são os dízimos e ofertas. Em Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Emanuel, Pedro Marques McFly, cadê ele? Quem mais está aí? Cadê? Luísa. Aliás, com essa coroa, Princesa Luísa. Obrigado. É sua? Faz um barulhinho. Tudo bem. Luísa, sua irmã veio? Faz um favor para mim, chama aí sua irmã. Eu estou meio louco. Está mamando? Mas aqui? Tá muito bem. Quem mais está aí que eu não vi ainda? Tem alguém lá para trás? As Marias estão aí. Chama as Marias para mim. Não, bem, as Marias. Isso. As Marias estão aí. Hoje só veio uma. Só a Maria Clara. Representando todas. Maria Clara. Olha aí. Muito bem. Quem mais está aí que eu ainda não vi? Tem mais alguém aí? Cadê o... sim! Estevão. Cadê o Estevão? Vamos acompanhar com o look dele hoje. Olha, eu quero seriedade quando o Estevão chegar aqui, porque ele é uma pessoa muito franca. Então, eu quero seriedade.
Estevão, que quando o coral masculino de Botafogo esteve aqui, cantou junto com o coral. Olha aí, que coisa mais linda, meu Deus. Muito bem. Cadê Maria Alice? Está aí, Thiago? Não? Rafael Luiz, tá? Não? Eu vi a Gabriela aqui, Gabriela veio? Desceram, pastor. Ah, Desceram. ok. Stephanie. Olha o tamanho da Stephanie. Olha isso. Olha, passa aqui. Passa aqui. Lembra que era um bebezinho? Ficava ali atrás no carrinho. E essa aqui, meu Deus, essa aqui nasceu, foi em setembro de 2018, não foi isso? Desculpa, 2019, né? Foi em setembro. Aí quando ela terminou todos aqueles 6 meses que ela ia começar a vir na igreja, teve a pandemia. Aí quando veio para cá, quando tudo já estava, né, a possibilidade de abrir e tal, ela veio, já veio grandona. E aquela coisa, será que vai estranhar, não sei o quê. Primeiro domingo já chegou, já veio correndo para cá, já falou no microfone, já fez, aconteceu. A Maria Clara hoje está representando as irmãs, está bonita, meu Deus do céu. Gostei do look vestidinho, com sandalinha rosa, olha que chique. E o Estevão está ali, ó. O Estevão olha para mim e fica assim, cookies, olha, que bonitão. Crianças, vocês se lembram do nosso querido Augusto? Se lembram dele? Tem uma foto dele aqui no boletim. Quem lembra, lembra. Para aqueles que não ouviram, aqui, ó. Aqui tem o McFly, Augusto. Essa aqui do meio é a Camila, ela ali, ó. E essa aqui do lado é a Anali, mãe do Augusto com a Daniela. Anali, ali. O Augusto, ele chegou aqui na igreja na infância, igual vocês, serviu nessa igreja em várias áreas. Uma das coisas mais notáveis foi ele ter participado, ajeitado, na época que nós precisávamos ajeitar essa questão do som da igreja. E tantas outras áreas que ele participou. A Camila está aqui, a Nari está aqui, e vocês vão aprender hoje uma partezinha do que nós fazemos quando queremos agradecer a Deus pela vida de uma pessoa querida, amada e benquista, que tanto bem fez, não apenas a nossa igreja, mas por todos os lugares onde passou. Eu quero chamar aqui a nossa UPA, que na época da pré-UPA, a nossa UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, eles foram ensinados em muito pelo nosso querido Augusto, como professor da nossa EBD. E durante o período da pandemia, Augusto se virou dos 30 para produzir material online, de tal modo que nós não ficamos sem aula na classe da UPA em nenhum domingo, apesar de estarmos em casa durante a pandemia. Igor e Mateus estão representando aqui os nossos adolescentes, que quando Augusto começou a dar aula, ainda era pré-UPA, junto com o Tiago e Gabriela. Queremos chamar também aqui aquela mocidade dos anos 90, do qual Augusto fez parte, para vir à frente. Com muito carinho, essa mocidade dos anos 90 resolveu, só chega um pouquinho mais para frente aqui, porque nós estamos transmitindo ao vivo ali pelo Instagram da igreja. Com muito carinho, essa mocidade, ela trouxe nessa manhã 2 buquês de flores para entregar para a Nali e para a Camila. Mas eu queria fazer uma consulta a vocês. Os alunos do Augusto da UPA podem entregar um deles? Então, mocidade dos anos 90 vai entregar para a Nali. Queria pedir para a Nali e a Camila ficarem de pé, por favor. Mocidade dos anos 90. Entreguem para a Nali.
E eu vou pedir para os alunos do Augusto, que hoje fazem parte da UPA, que possam entregar para a Camila. Eu vou pedir que as nossas crianças deem um abraço na Dari e na Camila, externando o nosso carinho, porque todos nós fomos e ainda somos ensinados por uma lição muito grande que é o amor. E essa lição, ela sempre terá. Cada um de nós quer externar o seu carinho, o seu amor, e nós vamos representar tudo isso na figura daqueles que a igreja escolhe para representar a igreja no mundo todo. Convido o conselho a colocar-se de pé e nós cumprimentemos Camila e Nali, simbolizando todo o amor, todo o carinho da nossa igreja. Camila e Nali, durante os períodos que estive lá em Fortaleza, o Conselho não evitou esforços para que nós pudéssemos estar lá representando a igreja. E por esses presbíteros, até comentei com a Camila e com o Marcos, pai da Camila, por esses presbíteros estariam lá todos fazendo um levantamento de tudo quanto é necessidade, possibilidade, para poder ajudar. Só foi possível eu ir, mas hoje estamos todos aqui externando, representando a igreja, o nosso carinho. Crianças, é assim que nós tratamos aqueles que se dedicam a fazer o bem e a fazer o amor. Nós honramos o legado deles, vivendo como eles nos ensinaram a viver no Senhor. Amém? Podem voltar para os seus lugares, queridos. Muito obrigado. O P90 muito agradecido. E eu quero saber o seguinte, crianças. Eu ouvi falar que aqui na igreja tem um pula-pula. Isso é verdade? Tem um pula-pula aqui na igreja? Vocês, algumas classes estão tendo aula do pula-pula. Vi fotos, eu estava em Fortaleza, mas ouvi rumores e me chegaram fotos vazadas desse conteúdo. E a pergunta que eu faço para vocês hoje é a seguinte: vocês vão no pula-pula hoje? Hein? Ah, vocês não sabem. Vocês vão deixar eu ver. Se não, o quê? Uma foi mais assertiva. Se não chover, vai rolar o pula-pula. Mas vocês estão todos, Estevão, Maria Clara, Luísa, vocês estão merecendo esse pula-pula? Sim? Vou fazer uma consulta. Vamos lá. Pergunto aos pais. Os filhos estão dormindo no horário, papai e mamãe? Sim ou não? Ih, meu Deus do céu. Já vi ali negativas. O que é isso? Vocês não estão dormindo na hora? Que horas é para você dormir? 8h30, 9 horas? E que horas você está indo dormir? 1h30, 2 da manhã? Está na internet? Está baixando série? Está maratonando série na Netflix? Pode maratonar série durante a semana. Estão comendo direitinho? Se alimentando bem? Sim ou não? Oi? Fala no microfone.
estão, agora é por sua conta e risco. As duas primeiras não posso salvar, mas agora é o destino. Vocês estão obedecendo pai e mãe? Estão obedecendo pai e mãe? Só me resta orar. Porque sua senda será assaz dificultosa. Vamos orar? A igreja está preparada para orar? Não? Por que não? Porque não estão de... Mas bem alto no microfone. Não estão de cabecinha e os olhinhos. Posso ver? É verdade. Então vamos ensinar os adultos como é que nós oramos? A cabecinha tem que estar como? Baixa. E os olhinhos? Vamos ver? Muito bem. Vamos orar? Pode orar, Pedro. Muito bem. Estátua. Quem quebrar a estátua não vai pular. Damas primeiro. Agora sim, nobres companheiros, pesados patriotas, bacharéis, gladiadores, ganhadores, queridos, coloquemos de pé. E peraí, tem um bebezinho aqui, tem outro? Mas deixa eu ver. Tem outro bebezinho, me mandou direct, não recebi torpedo, Twitter. Cadê esse bebê? Deixa eu ver aqui. Olha só, minha gente. É uma menina? Qual que é o nome dela? Tá dormindo, falar baixinho. Qual que é o nome dela? Clara. Mas tá linda. Acordou? Tá linda demais, meu Deus do céu. Clara, olha, tem um berçário lá te esperando. Tem tatame no chão. Dormiu de novo. Graças a Deus. A mãezinha vai com Deus. Deus abençoe, viu? Clara, olha aqui, menina. De pé, queridos, a oração por iluminação será feita pelo nosso irmão presbítero Thiago Moços. Oremos. Na página de número 7 do nosso boletim, nós temos uma síntese da hipersimplificação do que foi o nosso querido Augusto, cuja foto, quando eu vi, eu achei fantástica. Filho de Nali, filho também do Sérgio, de saudosa memória, marido da Camila, doutor pelo IUPERJ, um dos pioneiros da área de humanas na UF de Campos e docente colaborador na UENF. Destacou-se também como autor de vários artigos em revistas, jornais e examinador de vários trabalhos acadêmicos. Em outras palavras, sabe aquele cara top? Augusto. Inteligente até dizer chega. E aí, certa vez, uma menina que precisava de horas na sua graduação, e aí estava lá precisando de horas, e todos aqueles cursinhos, 1 hora, meia hora, ela precisava de uma grande quantidade de horas. Ela viu lá um papel escrito, olha, curso tal, 3 dias, 12 horas, ela é esse. E os amigos ainda disseram, mas Camila, isso aí é humanas, tem nada a ver com a gente, não é nem aqui, não, eu vou lá e preciso de horas, 3 dias.
4 horas cada dia. E no primeiro dia, foi o primeiro professor, gente boa, simpático, brincalhão e tal. Segundo dia foi o segundo professor, sério, cumprimentou a todos, sentou-se e começou a disparar conteúdo. No final das 4 horas, a Camila estava assim, gente, o que aconteceu aqui? Acho que será que eu sempre vivi? O que esse camarada falou aí, eu nunca ouvi, e é por aí mesmo, eu estou aqui, mas não estou entendendo nada. Impressionante. No terceiro dia veio outro professor, ela cumpriu ali o banco de horas, mas ficou com aquele professor do segundo dia na cabeça. Aí, claro, não é que achou ele no Face, amigo. Aí achou no Face, adicionou no Face, nosso querido Augusto, que não era bobo nem nada, poxa, assim, me adicionando, vamos conversar. E essa conversa, como durou? Um cara tão para frente, tão top, cheio de manias, com comentários tão peculiares, com um gosto tão refinado. E algumas vezes eu dizia, isso não tem nada a ver com gosto não, Augusto, isso já é chatice tua, isso aí não, isso é chatice. Um indivíduo desse, inteligente, bonito, bem criado, honesto, trabalhador, com toda a vida pela frente, com uma esposa cujo objetivo era somente um: viver o amor. Voltando para o Rio, os dois reencontraram-se com a igreja. E a igreja é um momento de pacificação. E aqui nadaram de braçada. Mas, de repente, um diagnóstico. Lá atrás, que era necessário iniciar tratamentos. E talvez nessa manhã você pergunte, poxa, pastor, com toda a sinceridade, né? Tem tanta gente que não presta, não vale nada. Vive os 90, 100 anos. E um cara top que nem esse, meu irmão, que onde você largava, ele nadava de braçada, com um temperamento tão peculiar e tão único, que era curioso, porque quando a gente senta para conversar do Augusto, e o temperamento do Augusto, nós reparamos uma coisa, era um temperamento único, mas ninguém desgostava. Se todos os amigos sentarem aqui, vierem aqui para frente para a gente começar a conversar, todo mundo vai ter no mínimo umas 3, 4 histórias de como Augusto tinha um temperamento único. E todos nós iríamos contar essas histórias rindo. Por quê? Porque quando o sujeito permite ser amável, quando o sujeito se permite ser gostável, você gosta e ama o sujeito. Mas Augusto, nesses últimos 10 anos, lutando bravamente, com grandes intervalos de boa saúde e alguns momentos fazendo tratamentos e isolamentos, Augusto nos traz uma lição nessa manhã. E quando eu ouvi esse áudio, depois eu perguntei a Camila, Camila, eu poderia falar sobre, mas o Augusto fez parte de uma equipe de professores que inaugurou uma fase nova para os nossos adolescentes também. E eu gostaria que essa lição não fosse dada por mim, mas fosse dada por ele. O Augusto, nessa última internação, onde ele já estava em processo de descansar no Senhor, mandou um áudio para mim. Já era 00:30.
Esse áudio tem um conteúdo tão rico que eu poderia falar, mas consultando a Camila eu perguntei: eu posso deixar que ele ensine a igreja a nossa lição nessa manhã? E a Camila consentiu. Oi, Anderson. Obrigado por tudo, meu irmão. Obrigado por tudo. A gente se vê. Um beijo. Oi, Anderson. Obrigado por tudo, meu irmão. Obrigado por tudo. A gente se vê. Um beijo. Um garoto top desse, bem instruído, muito bem casado, muito bem ensinado, recebe o diagnóstico de uma doença que, não importasse os tipos de tratamento, lhe davam espaços longos de saúde, mas nos últimos tempos, cada vez mais enxugavam o tempo de vida. Suas últimas palavras para um amigo: obrigado por tudo. Enquanto nós, talvez, com muito mais motivos para sermos gratos, bem de saúde, sentados todos aqui nessa manhã, com excelente pano, para quem tem, com excelente penteado, com vários adornos e adereços. Quem sabe estejamos nessa manhã respirando ameaças uns pelos outros. Quem sabe estejamos entristecidos. Quem sabe até para chegar aqui você já teve que brigar com alguém no caminho. Quem sabe você, cuja estatística do IBGE diz que a sua média de vida vai passar dos 70, e você com 20, 30, 40, não está vivendo. E um indivíduo que sabe que vai para aquele hospital para ali finalmente descansar, umas de suas últimas palavras são: obrigado por tudo. Esse obrigado por tudo do Augusto, ah, pastor, mas o que a religião faz, né? A religião é boa porque de repente anestesia a pessoa para o sofrimento, né? Religião. Segundo uma reportagem da BBC, uma pesquisa nos Estados Unidos em 2021, uma dessas pesquisas foi realizada com 200 estudantes e revelou que escrever listas de gratidão durante 9 semanas resultou em maiores taxas de felicidade e menos doenças físicas. Os alunos também começaram a fazer mais exercícios físicos porque estavam se sentindo melhor com a vida. Pelo simples fato de escrever em um papel motivos pelas quais deveriam ser gratos e escreverem todo dia durante 9 semanas, melhorou-lhes a saúde e deu-lhes até vontade de se exercitarem mais. Em um outro estudo, pediu-se que pacientes que sofrem de uma série de doenças neuromusculares escrevessem 5 coisas pelas quais eram gratos todos os dias, durante apenas 3 semanas. Aqueles que contaram suas bênçãos relataram significativamente menos dor, bem como um sono melhor do que o grupo de controle. Sabe aquela insônia que você tem? Sabe aquela dor crônica? Quem sabe, um coração grato, você vai conseguir encontrar paz. Sabe que tu vai no médico e quando chega no médico a dor que você tem, ela some? Aí você até brinca com o doutor: doutor, eu vivo em dor, mas cheguei aqui no senhor, a dor sumiu. E agora?
Sabe aquele sono que você se entope de remédios e parece que quanto mais você toma remédio, pior você fica? Gratidão ajuda. Está provado. Pesquisadora Fisher Sirois, da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, aliás, talvez o mais surpreendente de todos, mais um fator, um estudo em que as pessoas foram solicitadas a cultivar sentimentos de gratidão, observou maior ativação no córtex pré-frontal, a área do cérebro associada à tomada de decisões e recompensa social. Quanto mais grato eu sou, de acordo com os estudos, melhor me facilita tomar decisões para a minha própria vida e mais em paz eu fico com quem está no meu entorno. Segundo Fisher Sirois, da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, ela estuda gratidão, compaixão, papel de ambos na saúde e no bem-estar, e ela atesta que uma pessoa grata tem melhora no sono, tem alívio da dor e tem melhora até na sua imunidade. É necessário fazer esse estudo para compreender isso? É interessante. Mas isso é uma coisa que o Evangelho já diz lá atrás. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo seja agradecido. Por quê? Porque a gratidão é vontade de Deus para você. E por que devo ser grato? Porque quem fica bem é você. Gratidão, queridos. Nessa mensagem que o Augusto me enviou, que na verdade é a sua aula para nós nessa manhã, ele me chama pelo nome e diz: obrigado por tudo. Gratidão. Segunda lição que Augusto nos traz na sua mensagem nessa manhã é que ele não apenas diz obrigado por tudo, vírgula, mas ele me qualificou. Podia chamar de pastor, de reverendo, podia dizer agora que eu estou prestes a descansar, eu vou poder finalmente lavar uma roupa suja, você na verdade é isso, é aquilo, outro. Mas no coração dele, obrigado por tudo, e a qualificação a quem se é grato foi: meu irmão, como as pessoas estão hoje imbuídas de um propósito, de fazer com que não nos vejamos mais como irmãos, de fazer com que nós nos vejamos como opositores uns dos outros. Deixamos de debater ideias para debater pessoas. Nos tornamos torcedores de pessoas e esquecemos que nossas ideias nos aproximam mais. Alguém aqui quer que uma rua ela viva esburacada? Alguém quer isso aqui nessa manhã? Isso nos aproxima. Alguém quer que o poste não esteja iluminado à noite? Alguém quer isso? Isso nos aproxima. Alguém quer que os filhos tenham educação de qualidade de 7 da manhã até 11 da noite? Todos nós queremos isso. Mas de uns tempos para cá, não apenas no Brasil, mas no mundo, nós deixamos de buscar aquilo que nos aproxima, nos reconecta como irmãos e passamos a não defender mais ideais, nem ideias, mas pessoas. Pessoas essas que nem nos conhecem. Sociabilidade constitui o ser humano no início ao fim da vida. Relacionar-se com outras pessoas é uma necessidade constante para o bem-estar psíquico e também físico. A solidão, ela adoece. O encontro enriquece. O indivíduo isolado não existe. Mesmo quando estamos sós, os outros nos acompanham dentro da nossa cabeça. De acordo com Nelma Aragon, diretora do Instituto de Psicologia Social, Pichon Rivière, amizade é o encontro de afinidades, já dizia um sábio. Mas, igreja, irmandade
é deixar as diferenças de lado e estar junto pelo bem maior. Quando eu conheci o Augusto, e eu disse que estudei lá em Campos, ele ficou horrorizado, porque eu estudei em Campos sozinho, morava sozinho, com 15 anos. Porque na cabeça da minha mãe, um indivíduo que morasse numa favela tinha um grande objetivo. Ela, como mãe, tinha um grande objetivo: não permitir que o filho fosse traficante. Então, para que ele nunca tenha acesso a esse mundo horrível que é o tráfico, vamos mandar ele estudar o mais longe possível, de onde nós moramos. Vai estudar em Campos dos Goitacazes. E assim, com 15 anos, estava lá, estudando no primeiro ano do 2º grau. Já depois de volta, já como pastor, falando isso uma vez, na fila dos cumprimentos ali embaixo, o Augusto, que eu não conhecia ainda, me cumprimentou e disse: vem cá, você estudou em Campos? Falei: sim. Quantos anos você tinha? 15. E ele achava que eu já era adulto. Não, eu tinha 15. 15 anos? Por que sua mãe lhe mandou para Campos? Falei: porque ela não queria que eu fosse traficante. Ela, na cabecinha dela, eu tinha que me isolar desse mundo. Foi ótimo para que eu não virasse traficante. Eu nunca ia virar, mas ela fez o que achava que tinha que fazer. Eu sou grato por isso. E o Augusto virou para mim e falou: mas Anderson, você sabe que Campos, naquela época que eu estudei, pelo menos, hoje eu não sei, mas Campos era um dos lugares com maior índice de uso de drogas por parte de jovens e adolescentes, né? Falei: sim, eu sempre soube, mas na cabeça da minha mãe ela estava fazendo bem, então não ia contrariar. Eu fui e voltei sem mexer em nada. Que bom. E essa coisa foi o nosso start para conversar. E ele ficava surpreso porque, como nós temos quase 5 anos, Augusto tinha 48, 5 anos de diferença, mas muita coisa que ele viveu na adolescência, eu não vivi porque era criança, mas me lembrava. E ele falando do primeiro Rock in Rio, eu disse: eu lembro. Ele: não, você não tem como lembrar. Você tinha o quê? 4, 5 anos? Sim, mas eu lembro que tinha o copo do McDonald's, todo preto, bonitão, que eu queria, meu pai me arrumou, aí eu deixei para beber água, deixei perto do fogão, minha mãe foi acender o fogão, aí o copo deu uma balançada que ficou perto do calor, estragou meu copo. Eu lembro disso. Pois é, mas teve um show do Queen da tal. Eu lembro que ele deu uma entrevista à Glória Maria, eu assisti no Fantástico. Quando você tinha? Devia ter uns 5, 6. E aí a gente ficava conversando e conversando e conversando. Eu sempre brincava: eu não vivi, eu só lembro, né, que eu era criança. E nós conversávamos tanto e ríamos tanto. E uma coisa tão interessante é que nós representávamos espectros tão diferentes. Ele criado, muito bem criado pelos pais aqui na Tijuca, eu muito bem criado pelos meus pais lá na favela. Augusto foi a shows que eu, quando criança, queria ir. Até filmes com temas já muito adultos, eu via no Jornal do Brasil, que meu pai lia, comprava domingo e dizia: eu quero ir. Meu pai dizia: não, até maluco, não pode. E a gente conversando essas coisas todas, e embora fôssemos tão diferentes, mas uma coisa que nos uniu, que nos possibilitou viver um amor, é que tudo aquilo que poderia nos distanciar não era citado. Mas tudo aquilo que aumentava a nossa proximidade, isso era estudado. E aí, Augusto me ensinou a viver um evangelho que não é marcado por pautas de boca para fora, mas é marcado por atitudes. Em uma época onde tantas pessoas, na família, no trabalho, até mesmo em igrejas, se distanciaram por mais diversas questões, não apenas no Brasil, mas no mundo, para mim e para o Augusto, isso nunca foi um elemento dificultante de relacionamento. E me lembro que quando a coisa estava assim no seu ápice aqui no Brasil, nós tivemos a mocidade teve a ideia de fazer um TijuCast, que é um encontro onde nós tratamos temas espinhosos, polêmicos, cotidianos,
à luz da Escritura e da confissão de fé. E o tema, exatamente, acho que foi agosto ou setembro, era política na igreja. E aí, quando eu vi o tema, o Augusto teve aqui no Rio, falei, Augusto, vai ter esse tema lá na igreja. Ele, eu estou sabendo, eu vi a chamada, eu quero te chamar para falar sobre esse tema junto comigo. Ele, olha, desafiador, né? Falei, é verdade. Vamos falar sobre esse tema? Vamos. E aí ele virou para mim e falou, eu já sei sobre o que a gente vai falar em conjunto, né? Já sabe, né? Já. E sabe qual foi o tema? Sobre política na igreja? O grande tema que Augusto de um lado e eu do outro trouxemos juntos é que igreja não é lugar para se falar de política. Simples assim. Obrigado por tudo, meu irmão. Provérbios 17:17. O amigo ama em todo tempo, e para a angústia vai nascer o irmão. Igreja, essa lição que o nosso professor nos deixa nessa manhã é que amigo a gente tem para tudo. Se você quiser sair daqui agora para beber, tu vai encontrar gente que queira isso. Para cheirar, tu vai encontrar gente que queira isso. Para atrair tua mulher ou teu marido, tu vai encontrar gente para tudo. Mas na angústia, meu amigo, é que você vai ver quem é teu irmão. Na hora da braba, na hora, meu amigo, que você está pelado e humilhado, você vai ver quantas pessoas vão te catar no meio da rua, vão te levar para dentro de suas casas, te dar banho e te botar uma roupa. Aqui, como nós estamos, é glamour. Fashion. É até chique. A despedida, a memória de um amigo. Na prática, na hora da braba, é que você vai saber quantas pessoas deixaram de ser seu amigo para se tornar seu irmão. Queridos, ser irmão é uma coisa muito séria. Nesses últimos tempos, quando Augusto internou-se, daquela que talvez fosse uma internação definitiva, conselho na mesma hora em tempo real, votou uma verba, fui para Fortaleza. E chegando lá, passamos dias de conversa na sala do hospital. Augusto, muito malandro, nos primeiros 10 minutos de conversa ele acertou o que queria acertar. E nos outros dias foram só amenidades. E que coisa linda, quando você vê que uma pessoa está pronta. Pronto. E ao passo de que no retorno, várias pessoas perguntando, se eu tenho o telefone dele, eu quero falar com ele. Claro. Eu quero falar para dar uma palavra. Uma palavra pelo quê? Não, porque o senhor está sabendo, né? Até tive com ele. Mas então, quero dar uma palavra. Uma palavra pelo quê? Não, porque o senhor sabe que ele pode morrer, né? Não, mas eu e você também vamos. Até aí não quer dizer nada. Uma palavra pelo quê? Não, pastor, porque eu queria... Não, se for isso, melhor não fazer. Porque o indivíduo que vai morrer está tranquilão. Ele está pacificado. Mas você talvez esteja no seu inconsciente querendo usar o cara para tratar esse tema na sua vida. E aí não cabe, meu amigo. Porque nessa hora o irmão não leva o assunto que para o outro ele já se resolveu. Tu lida com esse assunto do teu jeito contigo mesmo, porque é contigo. E deixa o cara em paz. E Camila pôde atestar. Todas as mensagens que tinham fulcro de despedida, nem se importava. Mas as mensagens que tinham fulcro de cotidiano, aqui, ó, aconteceu agora há pouco em Caxias. Ele respondia, olha só que coisa. Se você quer efetivamente se tornar irmão de alguém, irmão só se faz na angústia. E é na angústia que você mostra que é irmão, respeitando o tempo do outro.
Porque se você usa o outro para tratar-se de um tema em comum, isso não é irmandade, isso é egoísmo. Anderson, obrigado por tudo, meu irmão. Obrigado por tudo. A gente se vê. Um beijo. Viver, todos nós vivemos, estamos aqui vivos. Saber morrer é uma arte. Que a gente só aprende, que nós só aprendemos com quem tem condições de nos ensinar isso. E talvez alguns digam, pastor, desculpe, eu não gosto desse tema. Mas você se reúne o tempo todo na frente de uma cruz que simboliza a morte de um homem. E está tudo certo. Mas quando morre alguém é uma hecatombe, é isso? Todo domingo celebramos o corpo e o sangue de um homem que foi derramado por nós. Mas quando morre alguém, é um Deus nos acuda, é isso? Não. Vida e morte para nós são temas normais. Porque tudo isso é natural. Mas essa lição que Augusto deixa para nós, essa nós temos que aprender. Porque uma coisa que Augusto e Camila também nos ensinam é que você tem que viver tudo o que é possível viver. Talvez na mente de alguns o pensamento seja, mas eles não tinham nem 15 anos de casado, viveram pouco juntos. Não, amigo, não viveram pouco. Viveram tudo o que se podia viver com 15 anos. Porque todo dia era um dia de se entregar para o outro e viver pelo bem do outro o dia todo. Tem casamentos com 40 anos que é um fracasso há mais de 30 anos. Tem casamentos que se celebra há 50 anos porque se decidiram que vão atrapalhar a vida do outro até a morte. Mas amor já foi para o tombo. Tem casamento que, na verdade, completa 40 anos, mas só foram bons os primeiros 5. Os outros 35 viveram ambos em negação. Camila e Augusto, com menos de 15 anos de casados, meus queridos, viveram tudo o que poderiam viver nesses 15 anos. De tal modo que as pessoas perguntam, e como foi estar lá esses dias em Fortaleza? Foi uma aula. Não preciso ver filme nenhum enlatado falando sobre digressões sobre a vida. Não preciso ver filme europeu nenhum sobre digressões sobre a vida. Não preciso ler livro nenhum sobre... Não. O que eu tinha para aprender, aprendi com a Camila e com o Augusto. Porque viveram tudo o que lhes foi permitido viver. E no coração e na mente dela e dele se encontraram pacificados. Não teve nenhum senão. Ainda faltou tal coisa. Não, porque eu esqueci de falar com você tal coisa. Não. Augusto deixou tudo pronto. Tratava da morte como elemento natural da vida. Com todas as forças poupando sua esposa. O tempo inteiro. Tratando como habitual aquilo que no íntimo lhe poderia ser espinhoso, mas sabia que se não fosse ele a tratar, iria sobrecarregar sua esposa. O que ele fez? Cuidou de tudo. Até no dia da cerimônia do nosso até breve, ainda em vida, Camila perguntou, e você quer vestir-se como? E ele disse, a minha calça jeans, porque faz tempo que eu não visto uma calça jeans, só usando essas calças elásticas para ficar mais fácil, e quero botar minha camisa do Kiss. Quando o indivíduo está pronto, não tem tabu de se falar nada. Mas quando o indivíduo não está pronto, vive uma vida cuja velhice termina em desgraça.
E quão triste deve ser morrer, tendo uma lista de pessoas que você gostaria de pedir perdão e a voz não lhe sai mais. Olhar para a sua esposa ou seu marido e dizer: poupamos tanto, quando deveríamos ter investido tudo em nós mesmos. A gente se vê, um beijo. E de onde que ele tirava essa esperança, a gente se vê? Nós vamos nos ver aonde? O que vai ser isso? Que história é essa? E onde a gente vai poder voltar a se beijar? Apocalipse capítulo 7, versos de 9 a 17. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: o louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. E a igreja diz: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nesse último encontro com Augusto lá em Fortaleza, no nosso momento final, eu perguntei para ele: Augusto, você como doutor, como sociólogo, o ateísmo tem crescido tanto e você já foi ateu. Que mensagem você deixa para a sua UPA, para os seus adolescentes, que vão viver em um mundo onde cada vez menos as pessoas acreditam na existência de Deus? Ele falou: Anderson, eu fui ateu muito pouco tempo, eu vivi mais no agnosticismo. Existe alguma coisa que não dá para nomear o que é e cada religião tenta qualificar, mas é inqualificável. Então, a gente só toma conhecimento que existe e vive assim. Isso é o agnosticismo. Mas, Anderson, se eu fosse deixar uma palavra para a UPA, ou se eu fosse deixar uma palavra para os ateus, eu diria: vamos baixar, assim mesmo, baixa a bola. Porque quem nós somos para julgar ou buscar conhecer os caminhos? Com que inteligência nós vamos julgar e procurar qualificar e quantificar a inteligência divina? Então a mensagem que eu deixaria para os ateus é essa, só para baixar a bola, que eles não sabem nem com que eles estão falando. Quem sabe para onde vai, pode se despedir dizendo que a gente se vê. Quem não sabe para onde vai, vive uma angústia enorme, porque o que lhe trará consolo? Foram estas
as palavras do nosso professor, do nosso amigo e, acima de tudo, do nosso irmão. Nali, seu filho não foi, como está na eternidade, é um filho de ouro. E Camila, você deu uma aula de como é lidar com quem se ama de forma tão intensa, vivendo como se todo dia não fosse o último, mas fosse o que é, um presente de Deus. Estando lá em Fortaleza, vi o quanto que Camila está sendo tão benquista, tão querida pelas pessoas que lá a cercam. E ela lá em Fortaleza encontrou no seu trabalho pessoas que na verdade compõem um grupo de muito apoio e de muito carinho. De tal modo que eu quero trazer essa palavra à igreja, aos amigos presentes, para tranquilizar um pouco o coração. Porque a nossa irmãzinha querida lá, graças a Deus, ela se encontra assistida. O que nada impede também da gente, quando puder, dar aquele pulo em Fortaleza para dar um beijo. Queridos, nessa manhã, a palavra do Senhor nos convida a celebrarmos esta certeza do reencontro. Nos convida a abandonarmos o nosso ego e nos concentrarmos na gratidão. Esta mesa que está aqui posta não é a mesa apenas da Igreja Presbiteriana da Tijuca ou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta mesa é a mesa de todos aqueles que, na condição de discípulos do Senhor Jesus, querem e devem participar do corpo e do sangue de Cristo. Convido os presbíteros a revelarem os elementos que o Senhor nos traz nesta manhã. Convido o diácono Luciano, o diácono Marcos, para vir à frente, auxiliar na distribuição dos elementos. Graças te rendemos, ó Pai, pela bênção desse dia. Nessa hora, esses elementos são retirados do seu uso comum e são dedicados ao Senhor como meio de graça, como Eucaristia, como meio pela qual as bênçãos do pacto são representadas, seladas e aplicadas ao teu povo. Ouve as orações de teus filhos nesta manhã e dá-nos de ti. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Depois de haver ceado, tomou o Senhor Jesus o cálice e, tendo dado graças, disse: este cálice é o cálice de uma nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que dele beberdes, em memória de mim. Recebamos das mãos dos nossos oficiais presbíteros e diáconos os elementos. Convido o seminarista Lucas para ficar aqui ao meu lado. Convido o nosso irmão diácono Gilmar também para vir à frente para auxiliar na distribuição.
louvemos ao Senhor com esse hino, que é uma síntese daquilo que todos nós hoje conhecemos e da esperança que hoje todos nós temos. Cantemos e, ao receber esses elementos, aguarde, para que, como corpo do Senhor e família unida pela cruz, possamos nos servir todos juntos. Senhor,
Tudo isso é o que podemos depreender. Mas metade da glória celeste sequer foi contada ao homem. Algum irmão ou alguma irmã foi omitido na distribuição dos elementos? Louvado seja Deus. Este é o meu corpo. E este é o meu sangue, que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Colocamos de pé, queridos, convidamos o presbítero Cláudio Rodrigues, presbítero oficiante desta semana, para esta oração de gratidão ao Senhor, pela oportunidade que Ele nos concede de celebrarmos o seu corpo e o seu sangue. Oremos. Querido Deus, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por ter nos trazido à sua casa para participar deste momento solene de gratidão, de alegria, que nos deu o seu Filho através da sua morte e ressurreição. A certeza, Senhor, de que nós, um dia, todos estaremos juntos na morada que tu mesmo preparaste para todos nós. E ali encontraremos todos os nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque tu tens cuidado da gente. Tu tens nos dado essa certeza da salvação. Tem nos dado esse momento de comunhão com os nossos irmãos. Nosso coração não pode nesse momento estar triste. Nós estamos alegres, apesar de todas as coisas que passamos neste mundo. Seu Filho nos deixou a mensagem de que aqui nós teríamos aflições, mas que Ele venceu o mundo e que nós deveríamos também ter esse ânimo. E é confiada nesta promessa de que nossa morada está preparada desde a fundação do mundo, Senhor. E que todos nós iremos nos encontrar. E nós somos muito gratos por isso, Senhor. Muito obrigado. As nossas lágrimas não são de tristeza, mas sim de alegria, por termos a certeza da nossa salvação e que um dia todos nós estaremos sem aflição e as nossas lágrimas serão enxugadas por Ti, Senhor. Muito obrigado. Em nome do Seu Filho Jesus, é que nós te agradecemos na certeza da nossa salvação. Amém. Amém. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que emana do Espírito da verdade repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda esta igreja e sobre todo o povo de Deus aonde você estiver, desde agora e para todo sempre. Sentemos, queridos. Vamos dar uma sugestão. Podemos cantar aqui o povo de glória para sempre.